Deus. Ontem eu fiz a seguinte pergunta para minha esposa: por que eu sou um presbítero? Por que eu sou um pastor? Ela virou para mim e falou: porque você é um homem de Deus. Eu falei: não, porque eu fui separado pelo Senhor. Pela misericórdia de Deus, eu fui separado pelo Senhor. Porque se nós olharmos os dias de hoje, eu não tenho condições de ser nada. Não tenho dinheiro, não tenho bens. Então Deus, Ele separa homens e mulheres diferenciados. Deus separa homens que não são para mostrar que são. Deus abate aqueles que são para mostrar que aqueles que não são é quem faz. E quando você começa a fazer a obra do Senhor, você começa a ter dificuldade. Você começa a passar por lutas, por pelejas. Você pode chegar aqui hoje, olhar para o rosto do pastor e virar para o pastor e enxergar no rosto do pastor a dificuldade dele de fazer a obra porque ele está sozinho. Mas ninguém quer fazer. Você se prontificou a fazer, Satanás se levanta contra a tua vida. Lembre-se que você é a menina dos olhos de Deus. Quem fazia o que você faz hoje era Satanás. A Bíblia diz que Satanás ele era ministro de louvor. A Bíblia diz que Satanás ele encheu o teu coração não de ódio, mas de inveja. Ele queria ser não semelhante a Deus, ele queria ser mais do que o Senhor. Mas Deus conhece o coração do homem, e com certeza ele ia conhecer o coração de Satanás. Para me voltar para a mensagem, a Bíblia diz que Satanás ele foi lançado do monte de Deus. Sabe onde às vezes a gente aceita uma palavra de maldição sobre as nossas vidas? Pela misericórdia do Senhor, eu vejo o pastor, vejo essa igreja trabalhando com libertação. Eu trabalhei com libertação cerca de 4 anos, quase 5. E fadiga, cansa, arrebenta o obreiro. E eu só não caí porque Deus é Deus na minha vida. Porque o homem que trabalha com libertação é apenas um descer do degrau de casa, ele cai. Satanás está todo o tempo sobre ele. E a Bíblia diz, queridos, que quem caiu do céu, o anjo que caiu do céu foi Satanás. E sabe onde a gente aceita uma palavra de maldição sobre as nossas vidas? Quando fazemos algo de bom para alguém, ao invés daquela pessoa ela glorificar o nome do Senhor pela tua vida, ela olha para você e fala: você é o anjo que caiu do céu. E quando ela fala que você é o anjo que caiu do céu, ela está falando que você é o Satanás que caiu do céu. Porque o anjo que caiu do céu, ele foi Satanás. E ainda ele não caiu sozinho, 1/10 dos seus demônios. Ele trouxe consigo a 1/10 dos anjos que o adoravam ao Senhor. E é uma forma da gente acabar recebendo uma palavra de maldição, e a gente carrega aquilo para o resto da nossa vida. A Bíblia diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu, aquilo que desligar na terra será desligado no céu. E a Bíblia diz que o Senhor ele chega a Elias e fala: levanta para si um sucessor. Por que Deus falou para Elias levantar um sucessor? Porque Deus já tinha visto na vida de Elias uma santidade tal que Elias não vivia mais nesta terra. Não tinha mais o porquê Elias viver nesta terra. Não tinha mais o porquê de caminhar no nosso meio. Já tinha atingido um nível de santidade com o Senhor, que o Senhor olha para Elias e fala: esse homem não pode mais ficar na terra. 2 homens foram lançados fora da terra sem conhecer a morte. Eles foram transladados, Elias e Enoque. De todos os grandes homens de Deus que nós conhecemos, se nós começarmos a falar dos grandes homens de Deus, nós vamos pegar de Gênesis e vamos parar em Hebreus, falando dos grandes homens de Deus desta terra. Mas 2 homens não conheceram a morte. Alguns falam que Moisés também, mas Moisés, a Bíblia diz que Moisés conheceu a morte, porque o Senhor ele chega até
Josué e fala: o meu servo, ele está morto. O Senhor declarou com a sua própria boca para Josué que Moisés estava morto, e até os dias de hoje não se acharam os restos mortais de Moisés. E de repente Deus levanta uma escola de profetas. A Bíblia diz que uma escola de profetas começou a acompanhar Elias. Tem pessoas que querem ser, tem pessoas que são chamadas para ser. E quando você é chamado para ser, não adianta você falar para o Senhor que você não quer. E quando você fala para o Senhor que você não quer, aí é que Deus pega e te levanta para fazer a obra. Deus conta com você. Ele não depende de você. Ele não depende de mim. Ele não depende de nós. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. Por isso somos atalhos na mão do Senhor. E aquela escola de profeta começa a caminhar. E o interessante, queridos, que naquela escola de profeta, Elias não escolhe para si um sucessor. Certa vez estava Elias passando por um caminho e viu um homem gradeando bois. E aquele homem, ele sente o desejo de acompanhar Elias. Mas só que aquele homem, ele era o ajudador do teu pai. Aquele homem, ele era quem o teu pai confiava. E de repente aquele homem vira para Elias: permita-me que eu ande contigo. E Elias vira para ele: mas como você vai andar comigo e o teu pai? O que você vai fazer com o teu pai? A Bíblia diz que Eliseu, ele se levanta e fala: vou eu me despedir do meu pai, porque quero eu andar contigo. E a Bíblia diz que a partir daquele momento começou Elias e Eliseu andar juntos. Eu acho que a igreja já viu algumas brincadeiras, né, de Elias e Eliseu. Aqui nós temos um Elias e Eliseu, né? O pastor e o diabo. Caminhada antiga esses dois. Caminhada de Elias e Eliseu. E de repente Deus pega, começa a despertar no coração de Elias quem realmente era Eliseu. Às vezes é necessário você mostrar quem realmente você é. E Eliseu mostrou para Elias realmente quem ele era. E ali começa Eliseu a andar junto com Elias. Certo dia, diz Elias a Eliseu: Eliseu, se um dia eu for tirado de ti, olha a intimidade dos dois. Se um dia eu for tirado de ti, o que queres de mim? Sabe, hoje se um pastor virar para um presbítero, para um diácono: se eu for tirado de você, o que você vai querer de mim? Dá até medo da resposta, né? Dá até medo da resposta nos dias de hoje. Mas Eliseu vira para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. Grandes homens de Deus fazem escolhas diferenciadas do que o mundo faz. Por isso que somos diferenciados. Por isso que somos separados. Por isso que a igreja do Senhor é separada. Porque ela toma decisões diferenciadas. A decisão da igreja do Senhor é uma decisão correta, uma decisão justa, uma decisão ligada naquilo que vem direto do trono. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus não toma uma decisão precipitada. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Salomão podia ter pedido tudo com Deus. Ele pediu apenas uma coisa: sabedoria. Por que sabedoria? Sabedoria para conduzir o povo. Eliseu poderia pedir qualquer coisa com Elias. Ele sabia que Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Se Eliseu pede uma carruagem, porque na época, né, a carruagem estava em alta, Eliseu poderia desenhar a carruagem e falar para Elias: eu quero essa carruagem. Naquele momento Deus poderia entregar nas mãos de Eliseu uma carruagem. Eliseu não. Pediu porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias.
E de repente Elias vira para ele e fala: então vamos fazer o seguinte: se você me ver sendo tirado de ti e a minha capa ficar sobre ti, assim será feito. A partir daquele momento, Eliseu ele não deixou Elias sequer um segundo. Aonde estava Elias, ali estava Eliseu. De repente a Bíblia diz que veio um redemoinho. Foi falado aqui nesta noite, né? Daquela tempestade, o vento. Eita glória! E vem um redemoinho. Nesse redemoinho pega Elias, separa Eliseu. Aquele redemoinho pega Elias e a carruagem. A Bíblia diz que aquele redemoinho eleva Elias até os céus. A capa de Elias ela cai sobre os ombros de Eliseu. Naquele momento desceu sobre a vida de Eliseu uma porção impressionante, queridos, do Espírito do Senhor. Alguém aqui já pediu porção dobrada do Espírito do Senhor? Temos que pedir. Temos que pedir porção dobrada do Espírito do Senhor. É obrigação do homem e da mulher de Deus pedir porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E você pode virar para mim e falar: mas será que foi mesmo porção dobrada sobre a vida de Eliseu? A porção dobrada veio sobre a vida de Eliseu, sim. A Bíblia diz que Elias ele realiza 7 milagres em vida, registrado no livro de 1 Reis. A Bíblia diz que começa o ministério de Eliseu, aqui começou 2. A Bíblia diz que Eliseu ele realiza em vida 13 milagres. Mas se Deus realizou na vida de Elias 7 milagres, a porção dobrada, 13 não é dobrada. Não, 13 não é dobra. Jamais 13 é dobra. 13 dentro da dobra, do número de 7 é um número indefinido. Vai ficar uma porcentagem por fora. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele vem a óbitos. A Bíblia diz que eles sepultam um salteador, um bandido. A Bíblia diz que eles pegam Eliseu e lançam sobre a cova do bandido. A Bíblia diz que quando o corpo de Eliseu cai sobre aquele homem bandido, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que naquele momento que o corpo de Eliseu vai de encontro ao corpo daquele homem, a Bíblia diz que os tornozelos daquele homem se firmam. Aquele homem se põe de joelho, começa a se levantar. Até no momento da morte, Deus realiza o milagre através do homem da mulher de Deus. Até no momento que você achar que você não é nada, que você não é ninguém. Aleluia. Glória. Aleluia. No momento que você olhar para você mesmo, onde o próprio apóstolo Paulo fala: examina, pois, o homem a si mesmo e permanece na fé. Provai o homem a si mesmo, ou seja, que já está. É, Deus é forte. E a Bíblia diz que aquele homem se põe de pé, ele ressuscita através do homem morto. É verdade. Mas o que esse homem baixinho está falando? O que eu estou falando, queridos, que quando Eliseu ele derrama o sal sobre as águas do rio, rio que não havia vida, terra que não havia vida. A Bíblia diz que quando ele derrama o sal, aquilo que não havia vida passa a ter vida. Aquilo que não tinha nada passa a ter tudo. Aquilo que não se falava passa a ser falado. E até os dias de hoje aquelas águas estão puras. Glória a Deus, tremendo. O que é o sal na minha vida? Aleluia. A Bíblia diz que eu sou o sal da terra. Aleluia. Porque eu sou o sal da terra. Porque somos o sal da terra. E já
Bíblia diz que o sal, ele dá sabor, que o sal, ele traz tempero. Uma comida pode ter alho, mas sal, ela não tem sabor. A vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, sem tempero, não é nada. Aleluia. Porque eu sou o sal da terra. Porque aonde eu passo, eles estão me olhando. Aonde eu ando, eles estão me olhando. Aonde eu estou, eles estão me olhando. Glória, glória. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É Deus. Aleluia. A nuvem de testemunhas, queridos. A Bíblia diz que hoje, nos dias de hoje, aonde você vai, aonde você anda, você pode não ter declarado Jesus Cristo ainda como seu único Senhor e Salvador, mas se alguém te viu dentro desta casa, você pode ter certeza. Aleluia. Você pode ter certeza que você já está sendo observado, porque você passou a ser sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu sou sal? Por que há um sal sobre a minha vida? Aleluia. As pessoas veem em você uma autossuficiência. As pessoas veem em você um autocontrole. As pessoas veem em você uma grande serenidade. Deus é forte. Mas as pessoas veem em você o brilho do Espírito. Glória a Deus. Já aconteceu de você estar em algum lugar onde você acha que ninguém te conhece e de repente alguém passa por você e te cumprimenta. A paz do Senhor, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Será por quê, queridos? Será porque a minha Bíblia me diz que o Espírito que habita em mim, ele testifica com o meu irmão, porque o mesmo Espírito que habita na minha vida, habita na vida do meu irmão. A Bíblia diz que eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Quando olha para mim, quando olha para você, estou enxergando o próprio Deus na nossa vida. Porque você é sal. Após o sal ser derramado sobre as águas, Deus é forte. um punhado de sal sendo derramado sobre as águas, a história daquela água, ela mudou. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver como que Deus muda a história de um homem? A Bíblia diz que Isaías, ele vivia no meio de um povo o quê? Que tipo de povo? A Bíblia diz que Isaías vivia no meio de um povo de impuros lábios e de lábios impuros. E jamais poderia surgir dentro daquele povo onde habitava Isaías um homem ou uma mulher de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele se revela a Isaías. A Bíblia diz que Isaías, ele olha para o céu e vê um alto e sublime trono. E ali ele viu os serafins ao todo tempo falando santo, 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 santo é o Senhor. Aleluias. Oh, glória. E de repente, Isaías, ele começa a falar com o próprio Deus. Ele se coloca à disposição para poder pregar o Evangelho de Deus no meio do teu povo. Mas só que ninguém entrava no meio daquele povo. A Bíblia diz que de repente o Senhor, ele vira e fala: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se levanta e fala para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que naquele momento o Senhor lhe dá ordem a um dos seus serafins que pega uma tenaz e com uma tenaz pega uma brasa viva do altar do Senhor, voa na direção de Isaías e com aquela tenaz, com aquela brasa viva, toca nos lábios de Isaías. A Bíblia diz que naquele momento o Senhor, ele muda a história daquele homem. Aleluia. Glória. Isaías se torna o profeta messiânico. Glória a Deus. Por que profeta messiânico?
cerca de 766 anos antes de Cristo, Isaías profetiza que o Messias iria vir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 760 anos antes de Jesus vir à terra, Isaías profetiza que iria vir sobre a terra o Messias. Isso não tinha sido revelado ainda. Ninguém tinha trago esta revelação que o Senhor o pegaria o seu próprio filho, o único, e entregar por nós. Aleluia. Deus forte. 59 anos depois de Cristo, o profeta, o apóstolo João, ele pega e escreve em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Glória a Jesus. O seu Filho unigênito Aleluia. por todos nós. O Senhor pega o teu filho e entrega por nós. Mas tudo começou porque alguém deixou ser transformado por Deus. E quem deixou ser transformado por Deus? Isaías. Se Isaías não deixasse Deus levantar outro, levantava outro. Porque profeta é que não faltava. Mas Deus separou Isaías para ser o Messias. Pegou um homem que vivia no meio de um lugar que é impossível. Aleluia. Às vezes você pode virar para mim e falar, mas é impossível Deus mudar na minha vida. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Que é impossível para mim. É possível para o Senhor. É verdade. A última palavra ela vem do Senhor. Eu não sei de que forma você saiu do seu lar. Eu não sei o que você vive dentro da tua casa. Mas existe um Deus que sabe de todas as coisas. E existe um Deus que revela teu oculto. Deus poderoso. E Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite que você saiu do teu lar. De calabachais de canta labassúbia, e deixou o seu lar tudo desorganizado. De canta labachais de povo labassúbia, e você falou para Deus: remando e de calabachais de canta labacaias, eu não vou mais voltar para esta casa. Reminique canturi de calabassúbia de cantaraitou. Mas o Senhor manda eu te dizer: Deus está naquele lugar, e da forma que estava não vai continuar, porque aonde Ele entra, a história muda. Aonde o Senhor entra, algo acontece. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque quer, você não está aqui à toa, você está aqui porque tem um Deus que te justifica dentro do teu lar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te justifica dentro do teu lar. Certa vez um homem mais paciente que a Bíblia fala, não mais manso, mais paciente. O homem mais manso, a Bíblia fala que era Moisés. O homem mais paciente era Jó. Às vezes a gente confunde, né? Mas quem é o homem mais paciente? É Jó. E quem é o homem mais manso? É Jó. Não, Jó era paciente, Moisés era manso. Mas Moisés era manso, mas ele quebrou, né, as tábuas lá da lei, mas ele era manso. Ah, mas Moisés feriu a rocha não era Jesus, mas ele era manso. Mas como que você fala que Moisés era manso cometendo esses negócios? Desce do monte com as tábuas da lei e quebra. Chega diante da rocha, pega o seu cajado e fere a rocha, que a rocha era Jesus. E você veio falar que ele era manso? Sim, ele era manso. Imagine se Moisés não fosse manso.
conduzir 40 mil homens. Pega uma mãe hoje com 2 filhos, 3 filhos dentro de casa, você vai ver como é que é Moisés aqui. Como que Moisés era manso. Sobe para os filhos, sobe para nós também. Sobra para os filhos e a gente também leva. Por isso que Moisés era manso. Mas eu não estou criticando as mães não, tá? Porque os filhos só mudam de interesse. Eu sou pai de 4 filhos, tenho 3 enteados. Eu sei o que eu estou falando. A minha filha mais velha tem 25, a mais nova tem 4. Eu sei o que eu estou falando. E quando o negócio é estreito, a vontade de voltar para o trabalho. E a Bíblia diz que este homem, tão paciente, para completar o que você está vivendo dentro do teu lar, eu não sei quem é. Se Deus me mostrasse, eu iria até você. Deus conhece meu coração. Mas para completar o que você está vivendo dentro de casa, a Bíblia diz que Deus tira tudo, né? Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Até para Satanás tocar na tua vida, ele tem que pedir permissão com Deus. Às vezes nós damos permissão sem falar com Deus. Como o pastor falou aqui nessa noite, abriu uma brechinha, Satanás entra. E não é só em vocês não, queridos. Principalmente nós do ministério. Principalmente nós. Porque a igreja abriu uma brecha, presbítero, já. Acontece. Mas quando o ministério abre uma brecha, não é uma brecha, é um abismo. Essa é a diferença. É um abismo. O ministério abre um abismo. E a Bíblia diz que Jó ele não tinha dado brecha, mas só que Deus permitiu que Satanás o tocasse. Mas disse para Satanás que poupasse-lhe a vida de Jó, para você entender o que você está vivendo dentro de casa e o porquê que Deus vai mudar a tua história. A Bíblia diz que em todo o tempo, durante 42 anos, veio uma enfermidade sobre a vida de Jó. Que enfermidade era essa? A enfermidade que representava o pecado. Qual era essa enfermidade? A sarna, a lepra, doença de drogas. E Jó começou a ser julgado porque, segundo todos achavam, que Jó estava em pecado. E de repente você está sendo julgada dentro da sua própria casa, sendo julgada de estar em pecado. Mas quem te justifica é Deus. Jó ele pega e fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre mim. Lá no capítulo 42, no versículo 5, é um dos versículos mais bonitos que a Bíblia pode nos relatar. Jó ele pega, abre a tua boca e fala com o próprio Deus: antes eu te conhecia e te ouvi falar, mas hoje te veio os meus olhos. Por que Jó falou isso? Porque só Jó sabia o que ele passou naqueles 42 anos. Perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha conquistado, perdeu as suas fazendas. Jó caiu ao fundo do poço. Mas o bom é que o poço não tem fundo.
Eu fui furador de poço. E é difícil quando você está lá no fundo do poço, você olhar para cima. Quando você está no fundo do poço e você olha para cima, eu, por exemplo, o último poço que eu fui, ele estava com 23 metros de profundidade. E ele não deu água. Eu errei aquela veia. Eu podia, e eu dei a garantia que ali dava água. Acabou que a água deu 1,5 metros do outro lado. Com 16 metros de profundidade. Olha onde eu errei. O homem é passivo de erro. E você olha para cima, às vezes você vê apenas uma brechazinha. E que bom que de repente hoje você vira para mim e fala, mas eu cheguei ao fundo do poço. Mas o bom é que quando você chega ao fundo do poço, você consegue voltar. Porque ao chegar ao fundo do poço, você não vai permanecer no fundo do poço. Eu furei muitos poços na minha vida e de todos eles eu saí. Até o que fechou em cima de mim. Quem conhece ali o Varjão, o irmão que conhece o Varjão, tem um lote ali do Varjão que é considerado o lote da piscina do César. Onde ele coloca as vigas, as lajes dele. Isso chamando. Eu estava furando aquele poço ali e aquele poço fechou em cima de mim. Ainda bem que Deus é tão bom que nós furamos aquele poço com uma manilha. As manilhas, elas fizeram isso. Elas tinham que estar assim, ó. Elas fizeram isso. Cruzaram. Todas elas. Estava em mais ou menos uns 9, 10 metros de profundidade. Senti um jato d'água caindo sobre mim e quando olhei para cima as manilhas estavam todas ao contrário. Joãozinho, o Zé, o Isaac. Chamaram o César, chamaram o Tony. Só sei que foi uma turma para lá para poder me tirar de lá. E não foi fácil. Eu não era assim gordinho que nem eu estou hoje não. Era mais magrinho, carregava um saco de cimento na cabeça. Era mais magrinho. Hoje a profissão mudou ainda. E o tempo está passando. A gente vai ficando mais jovem. Mas eu não permaneci ali. Eu saí dali. Então você pode virar para mim e falar, mas eu estou no fundo do poço. Mas o fundo do poço é o trampolim para você sair de lá e mudar a sua história. Agora para mim fechar o que você está vivendo dentro de casa. Certo dia, Jó 25. Certo dia, 25:10. Se não me engano, 25:10. A mulher de Jó vira para Jó e fala: olha o que você está vivendo. Faz o seguinte: amaldiçoa esse Deus